Diferença entre boas narrativas. É importante nós contarmos uma história adequadamente. Mais importante ainda é quando você sabe contar essa história adequadamente, você atrai melhor a outra pessoa. Então, se você estiver escrevendo uma história, a gente tem de saber como atrair o leitor. E até na hora de contar uma história sem ser escrita, oralizada, tá bom? Eu fiz um outro vídeo falando de todos os elementos da narrativa que são obrigatórios aparecerem em uma história, né? Então agora eu vim dar um exemplo para vocês. Como que fica diferente quando eu uso detalhes, quando eu uso esses elementos e quando eu não uso esses elementos. Olhem bem. Vou contar e inventar uma história. Eu vou usar uma personagem de uma pessoa que foi lá no meu vídeo e comentou assim, ó, adorei, eu tava precisando dessa dica. Eu vou usar o nome dela. Ela vai ser a minha personagem principal. Naquela tarde, Tami sabia que seus planos poderiam dar certo, mas resolveu não segui-los, não seguir sua intuição. Vou parar um instantinho. Vejam o que eu já fiz. Eu já mostrei aqui que existia um plano e que existia uma Tami, que é a personagem com uma boa intuição. Tá bom, gente? Estou apresentando a personagem, né? Continuando a história. Então, saiu da sua casa, foi para o trabalho, fez todas as suas tarefas matutinas, não pensando nem nas coisas que deveria fazer para seguir seu plano, pois decidira não seguir mesmo sua intuição. Olha, o que eu estou fazendo? Mostrando o tempo da narrativa. Quando que estão acontecendo essas ações? Na parte da manhã, ela saiu, foi trabalhar, fez todas as coisas dela. Então, eu estou ambientalizando o leitor, tá? Continuando. No final do seu almoço, Tami recebera uma ligação. Era seu namorado. Ele estava com uma voz estranha, ela não conseguiu identificar e perguntou para ele o que estava acontecendo. Insistiu, mas ele não falou. Até que ela resolve seguir sua intuição e faz a segunda pergunta. Para ele, aquela pergunta não caiu de bom tom e ele também achou estranho. A Tami disse: mas você estava tão normal hoje pela manhã, quando acordou? O que foi que te ocorreu que você mudou assim tão de repente? Olha só o que eu fiz agora na narrativa. Eu simplesmente coloquei um segundo problema para que a história se desenvolva mais. Agora a gente já sabe que ela tem uma boa intuição, que ela tinha um plano, que ela tem um namorado, que alguma coisa aconteceu com esse namorado, que ela está percebendo tudo isso, né? E que só agora ela resolve seguir uma intuição que ela teve. Estão vendo? Eu estou fazendo o quê? Com que o leitor se envolva na história, tá? Continuando. Ele insiste em dizer que não acontecera nada, que era coisa da cabeça dela, que ela que estava estranha nos últimos dias, toda misteriosa. Então, ela desligou ao telefone e continuou suas tarefas pós-almoço. Cansada, porque aquele dia tinha sido exaustivo, a manhã inteira de trabalho, já eram 4 horas da tarde, quando ela resolve arrumar suas coisas e encerrar o expediente. Então, depois da conversa com o namorado, ela tinha certeza que estava acontecendo alguma coisa. Então, resolve colocar o seu plano em ação, seguir a sua intuição. E assim, escreveu a carta. Escreveu a carta de despedida. Que plano era esse? O que a Tami tanto queria e não queria seguir a sua intuição. Naquele momento, a carta finalizava
com desculpa, mas eu não posso continuar assim. Nossos planos são outros. Nossas trilhas são outras. Espero que você seja feliz. Olha só, eu não revelei o plano até este momento. Então, eu contei o dia inteiro da Tami, né? Algumas coisas que estavam acontecendo e agora o leitor sabe o que era. Qual era o plano dela? Desmanchar com o namorado, né? Ela meio que acusou que ele estava estranho, tal, que algo estava acontecendo, mas não era o que ela queria desde o começo, né? Então ela só aproveitou aquilo e colocou o plano em ação, fazer a carta de despedida, sem mais nada a dizer. Então vejam, é importante que na narrativa você vai usando as informações, personagem, tempo, espaço, ó, o espaço é o lugar, eu falei, então foi tudo ali, né, no escritório, no serviço dela, onde ela trabalhava, foi ali que ela foi refletindo todas as coisas, tudo aconteceu ali. Então eu fiz um pequeno conto, né? Então o tempo eu falei, personagem eu falei, inclusive os dois, tá? O fato eu falei, o plano que ela tinha de colocar em ação. O enredo eu falei, ela pegou aquele plano e realmente colocou em ação, né? Então eu fui envolvendo, eu usei o narrador em terceira pessoa. Então eu falei personagem, tempo, espaço, enredo, narrador, tá? Tudo isso é importante. Eu poderia enriquecer ainda mais essa narrativa dando detalhes, tá? Que nesse caso, para um conto, não seria tão necessário, mas eu poderia. Tami, uma mulher bonita, morena, olhos claros, 40 anos, sabia que não dava para continuar daquela forma, né? Estava exausta. Olha, eu estou dando detalhes sobre a Tami. Isso enriquece a narrativa também, de como você quer falar aquela narrativa. Eu precisei me estender só em determinadas coisas, só nos elementos da narrativa para vocês entenderem, né? Mas não muito mais, senão isso aqui ia ser um longa-metragem. Mas estão vendo? Conseguiram entender como que eu consigo caprichar em uma história narrativa?